Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. O shalom de Deus entrando nessa casa, a paz, a prosperidade, e que a partir de hoje, aquilo que está quebrado, aquilo que não está indo bem, vai ser restaurado em nome de Jesus Cristo. Liberamos palavras de restauração. O que está caído vai se levantar. O que não está funcionando vai voltar a funcionar. Essa pessoa que está exausta, cansada, preocupada, nervosa, que agora nesse momento ela tenha a presença de Deus tocando a vida dela, levantando a vida dela, reanimando ela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor que não está encolhida, está liberando sua bênção agora sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus, eu apresento a vida dela e declaro, ela não irá sucumbir, porque o Senhor a sustém. Nós cremos, ó Deus, que a nossa casa está sendo sustentada por Ti. Nenhuma praga tem poder de agir dentro da nossa casa. Nossa casa é abençoada, nossa família está abençoada e nós estamos guardados pelo Deus de Israel. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo, toda inveja renda-se a Jesus Cristo, todo engano renda-se a Jesus Cristo e que nada fique encoberto. Nós oramos, ó Deus, para que essa pessoa viva na luz da verdade. Nós oramos o nome de Jesus Cristo para que ela viva um romper do Senhor, o extraordinário do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Oramos para que os grandes milagres sejam liberados nessa casa. Eu oro, Senhor, por aquelas famílias que tiveram perdas, que perderam, Senhor, muita coisa ao longo dos anos, para que haja uma restituição total e completa nessa vida. Nada quebrado, nada quebrado. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essa casa e concordo em fé, acreditando, ó Senhor, que o Senhor vai trazer uma restituição na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à nossa oração da noite. E eu quero, nesse momento, dar um testemunho aqui para você, para elevar a sua fé, para que você glorifique o nome de Jesus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Jane mandou o seguinte testemunho. Paz do Senhor, com muita alegria eu venho compartilhar o meu testemunho. Eu tomava remédios controlados para dormir, mas o médico sempre trocava os medicamentos que funcionavam no início, mas depois deixavam de fazer efeito. Então, encontrei no YouTube um vídeo em que o Senhor faz uma oração para que a pessoa possa dormir bem. Com fé, ouvi a oração e agora durmo bem. Graças a Deus, estou curado. Assim como a Jane, muitas pessoas, através daquelas orações longas que eu tenho aqui no YouTube, foram curadas. Muitas foram curadas, inclusive, de síndrome do pânico. Nós temos testemunhos, relatos, que nós guardamos aqui no ministério, de pessoas que não conseguiam dormir à noite. Jesus Cristo libertou crianças, você precisa de ver. Todo domingo, quando nós temos culto na igreja, tem crianças que vêm para nos dar um abraço, porque não conseguiam dormir. Muitas vezes tinham que dormir no quarto dos pais, com medo, com perturbações noturnas. Jesus libertou. Então eu digo, Deus tem operado de uma forma tão maravilhosa através das orações aqui, que só temos que glorificar a Deus. É por isso que eu quero pedir a você que está me ouvindo nesse momento, que você compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Eu não vou pedir para você compartilhar com 7 nem com 10 mais. Eu vou pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu sei que Deus vai te abençoar. Tem muita gente que está precisando. E se nós queremos ser bênção na vida dessas pessoas, Deus vai nos abençoar. Amém? Então compartilhe essa oração. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se
no canal, vamos andar juntos. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas. E você que me acompanha pela televisão, inscreva-se no nosso canal do YouTube e participe das nossas orações ao vivo. Você vai ser muito abençoado a partir do momento que você orar conosco nesses 2 horários. Começa o dia com oração, termina o dia agradecendo. Você vai ver o tanto de céus abertos que você vai liberar na sua vida. Amém? E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. 4 coisas que você não deve insistir mais. Essa palavra, enquanto eu estava preparando ela, Deus falou muito comigo. Em Provérbios 29, verso 1 diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então, o insistir em algumas coisas é falta de sabedoria. Está lá em Provérbios. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído. Entenda, a palavra de Deus sabe o que Deus está falando. E é isso que acontece na vida. Você avisa uma pessoa: cuidado, fulano, esse caminho não é bom. A pessoa insiste, é teimosa. Daqui a pouco ela está quebrada. Daqui a pouco as coisas ruins que a gente havia dito acontecem com ela. Porque ela não mudou de caminho. Então tem coisas que a gente não tem que insistir. Se Deus está mostrando que o caminho não é bom, por que você quer trilhar esse caminho? Se o Senhor está mostrando, se o Senhor está revelando para você, por que você vai insistir, vai ser teimoso numa coisa que o Senhor já está falando com você? Nós temos que render a nossa vontade a Deus. Nós temos que nos entregar ao Espírito Santo e acreditar que a sabedoria de Deus está acima dos nossos achismos e até mesmo da nossa experiência humana, porque queremos ser experts no caminho, sendo que a sabedoria de Deus está acima da experiência humana, está acima, daquilo que a gente acha que é bom. Se Deus está avisando que esse caminho é um caminho de destruição, por que você vai insistir ali? Existem pelo menos 4 coisas que você não deve insistir. Pelo menos 4 coisas. Primeiro, não insista em caminhos que Deus já te tirou. Não insista em caminhos que Deus já mostrou para você. Que esse caminho é um caminho de laço, é um caminho de problema, é um caminho de confusão. Tem gente que tem um negócio, para seguir o caminho errado. A pessoa sabe que aquilo é ruim, ela já provou daquilo, ela sabe aonde leva aquele caminho e está lá, está insistindo. Aí você diz assim: não, mas é mais forte do que eu. Nada é mais forte do que Deus. Pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que Deus. Coloca Deus para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro da tua vida. Coloca a fé para dentro da tua vida. Dobra teus joelhos e pede força a Deus. Eu tenho mais de 20 anos de fé. Já se vai para 20 e poucos anos de fé. E ultimamente eu tenho tido algumas experiências com Deus que têm me marcado muito. E eu tenho aprendido que quando não temos força, Deus tem sempre uma reserva para nós. Quando você chega no seu limite, quando você diz eu estou fraco, então Deus te faz forte. Eu aprendi que quando eu me dobro diante de Deus, eu me rendo diante de Deus, Deus me fortalece. Deus me dá força. Deus me dá força, gente. Eu tenho testemunhos sobre isso na minha vida. Eu acho que eu vou poder contar para os meus netos, se Deus permitir que eu viva até lá, de como Deus fortalece a gente, como Deus renova nossas forças. De ter dias, de eu dormir 4 horas na noite e no outro dia conseguir trabalhar 10, 12 horas sem sentir cansaço, sem sentir sono, sem sentir nada. De Deus ter me fortalecido e antes de fechar os meus olhos para dormir, eu fazer uma oração ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho só 4 horas de sono hoje, mas eu me coloco diante de Ti, eu peço que o Senhor venha e me visite nessa madrugada. E de ter, esses encontros com Deus, de renovação,
de força de Deus que me ajudam e que me sustentam na minha vida. Se você insistir em tomar algo que Deus não lhe deu, Ele tomará de volta aquilo que lhe deu. Essa é uma segunda coisa. Não tente, sabe, ter algo que Deus não lhe deu. Não tente ter algo que Deus não lhe deu, porque isso pode ser tirado de você. Por isso, não tente conseguir uma coisa quebrando o princípio, vai dar errado. Deus tira coisas que nós tomamos, que os homens tomam, que não pertencem a eles. Então não insista nesse erro. Eu acredito que tem coisas que a gente não tem que se meter. Porque se a gente se mete em uma coisa que Deus não deu, depois vai ser um problema. Não insista com gente traiçoeira, mentirosa e invejosa. Você já sabe que aquela pessoa é invejosa. Por que você continua chamando essa pessoa para ir na sua casa? Será que Deus não está falando com ninguém agora? Você sabe que a pessoa é mentirosa. Você sabe que ela tem um problema sério com a inveja. Mas você quer estar sempre enfiado lá na casa dela ou está sempre chamando ela para estar na sua casa. Quando que você vai aprender que não se trata apenas de uma companhia, se trata de uma malícia e de uma maldade que está sendo despejada na tua vida? Por que você quer isso? Por que você quer isso? Deus está falando com você aqui hoje e o Senhor está dizendo de forma muito clara, não insista nessa amizade. O fato de você ter descoberto a mentira, o fato de você ter descoberto que ela é uma pessoa invejosa, por que você vai insistir nisso? Não, porque é meu amigo, porque é meu colega de trabalho. Às vezes, a gente tem que ficar só com a família da gente. E claro, tem que ter alguns amigos, mas tenha cuidado com pessoas que são traiçoeiras. Pessoas que você mostrar fraqueza, um momento só de fraqueza, a pessoa vai aproveitar a oportunidade para lhe dar uma rasteira. Aqui a gente quer sempre confiar nas pessoas. Mas em Provérbios está escrito que eu não posso insistir numa coisa que Deus já me mostrou. A terceira coisa que você não deve insistir, não insista em algo que prejudica a sua saúde. E eu aprendi isso a duras penas. Tem coisa que não dá mais para mim. Ainda que eu queira, não posso levar as coisas daquele jeito. Eu já contei meu testemunho aqui, 2024, eu tive lapsos de memória muito frequentes. Tive exaustão, fui parar 2 vezes no hospital, me sobrecarreguei, gravando para as 2 televisões, porque não parava. De domingo a domingo trabalhando, sem parar, me desgastando, dormindo mal, comendo mal. E isso trouxe um problema para mim, muitos problemas na verdade. Aí quando chegou no final do ano, Deus organizou as coisas na minha vida, também ministrou no meu coração de certas coisas que eu precisava abrir mão, certo? Uma das coisas que eu queria era poder atender mais as pessoas, eu também queria atender os amigos que me pediam para mim pregar. Esse ano eu tive vários convites de agenda e eu tive que dizer não para todos eles. E sabe por que eu tive que dizer não para eles? Porque Deus me mostrou que se eu fizesse isso de novo, que nem eu fiz o ano passado e queria agradar todo mundo, eu iria prejudicar a minha saúde. Então esse ano eu quis fazer tudo diferente. Mudei muitas coisas na minha vida, certo? Porque quero viver uma vida diferente. Preciso viver uma vida diferente. E às vezes nós temos que colocar a nossa cabeça no travesseiro e começar a orar a Deus, Senhor, o que está de errado comigo? O que está de errado? Se Deus, olha só, se Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou, então é de Deus você descansar um dia da semana. É de Deus. E digo mais, Deus quer que a gente se renda à vontade dele.
Deus quer que a gente se renda à vontade dele, para que a gente não viva uma vida sobrecarregada, assoberbada de trabalho. Por isso, eu lhe aconselho a ouvir a Deus e a não insistir em coisas que estão prejudicando a sua saúde. Se você sabe que esse vício está prejudicando a sua saúde, por que você vai continuar nesse vício? Se você sabe que uma comida está lhe prejudicando, sabe, o que comer demais está lhe prejudicando, pare com isso. Busque um nutricionista, sabe? Busque alguém para lhe ajudar nisso. E para encerrar, não insista em um relacionamento não correspondido. Chega a dar dó na gente quando as pessoas vêm pedir oração e elas dizem assim, olha, eu estou num namoro, não estou falando de casamento, tá? Estou falando de namoro. Estou num namoro, mas eu trabalho, meu namorado não trabalha. Isso não vai dar certo. Você ama e a pessoa lhe trai. Isso também não vai dar certo. Por que você vai continuar num relacionamento que você não é correspondido? Isso eu estou falando de namoro. Agora, vamos falar de amizade. Vamos falar de sociedade. Por que você vai continuar nessa sociedade que você não é correspondido? Ou seja, você abre a loja, você trabalha, você se dedica, é o último a sair e a outra pessoa, sabe, não faz nem metade do que você faz. Essa sociedade não tem como dar certo. Na verdade, sociedades é muito difícil dar certo. Só dá certo com Deus e, no máximo, com um cônjuge. Pode dar certo com outra pessoa? Pode. Mas saiba que você pode ter problemas. Como tudo na vida. Agora, tem coisas que o dano colateral, eu posso dizer, o nível também de periculosidade é maior. Então, seja prudente. Tem coisas que, se você puder fazer só com Deus e com seu cônjuge, é melhor. Amém? Então, não insista em um relacionamento não correspondido. Então, imagina, né? Você tem uma família, ok? E você está sempre ajudando a sua família, sempre ajudando. Só que nem lembram de você para saber que você está vivo ou se você está morto. E você está lá, sabe? Trabalhando para dar o melhor para eles. Vem cá. Você acha que essa é a vida que Deus tem para você? Você está num relacionamento que você não é correspondido? Honrar pai e mãe, tudo bem. Agora, o restante da sua família tem que funcionar as duas vias. Ou seja, eu abençoo, mas eu também quero ser abençoado. Eu quero que trate bem os meus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam lembrados. Você entende como que funciona? É assim que nós precisamos viver. Então não insista em relacionamentos que não são correspondidos. Certo? É que nem você está num lugar, você está ali servindo ao máximo naquele lugar, sabe? Mas não existe nenhum muito obrigado, gratidão pela sua vida. Tem que haver uma correspondência. Tudo é plantar e colher. As pessoas têm que reconhecer o que a gente faz, certo? Pelo menos um pouco, para que continue, sabe, a via dupla e sabendo também que Deus vai recompensar. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você ainda não faz parte da Academia Kingdom Global, inscreva-se. Hoje saiu palavra nova, antes do meio-dia. Nós estamos falando como reconhecer a voz de Deus. E um detalhe, tem informações importantes também que hoje você que é da academia vai receber. E amanhã às 6 horas da manhã, eu vou estar lançando um evento gratuito. Claro que você vai precisar se inscrever, é gratuita a inscrição, mas tem que se inscrever porque é um número limitado de inscrições, certo? Eu vou fazer as segundas da confirmação de Deus, na minha sede, onde eu sempre vou trazer um preletor de fora e eu também vou estar ministrando sobre o profético. Eu quero fazer aquilo que Deus me toca de fazer, que é ensinar para as pessoas o profético, ensinar para as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? Eu acredito que Deus me deu essa sede em São Paulo exatamente para fazer isso. Não sei por quanto tempo, mas no tempo que o Senhor permitir é isso que eu irei fazer. Toda segunda-feira que Deus me permitir estar aqui em São Paulo, eu quero fazer a segunda da confirmação de Deus,
onde eu estarei ensinando o profético e quem eu trazer para ministrar também vai trazer uma palavra e vai ser uma grande bênção. Eu convido você para estar junto com a gente, certo? Presencial e online. Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu segundo canal, inscreva-se agora, porque sexta e sábado nós vamos ter um evento da nosso encontro profético Kingdom Global e eu vou estar transmitindo diretamente do meu canal 2. Então inscreva-se no meu canal, vou colocar aqui nos comentários, certo? O link do canal para você se inscrever e poder participar. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E tenho os nossos livros também. Se você ainda não adquiriu, nós temos hoje mais de 18 livros que têm abençoado a vida de milhares de pessoas. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você está me assistindo pela televisão e quer participar da Academia Kingdom, lá no meu site você pode fazer a tua inscrição para ser treinado a ouvir a voz de Deus e conhecer o seu propósito. Amém? Então, convido você a conhecer a Academia Kingdom Global. É uma plataforma, está me dando muita alegria, sabe, compartilhar tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos no profético, compartilhar com as pessoas. Também exige muito de nós, de mim, da minha equipe, mas está sendo também muito prazeroso poder abençoar a vida de pessoas. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você, e se você não compartilhou, depois, quando acabar a oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E eu também gostaria de agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado, que têm orado também por esse projeto da televisão. Deus sabe que esse é o projeto evangelístico que Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas estão recebendo a palavra de Deus. Graças a Deus, graças aos nossos parceiros e graças aos nossos intercessores. Amém? Gratidão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. A minha oração é para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa agora. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que enterrou seu talento, enterrou seu dom, que o Senhor tem um grande chamado para a vida dela, mas ela se ofendeu, ela se entristeceu, ela parou. A minha oração, Pai, é para que ela foque em Jesus e que nada venha paralisá-la. Eu não sei com quem que eu estou falando nesse momento, mas eu sei que essa palavra está sendo dirigida pelo Senhor. Espírito Santo, visita cada pessoa no seu lar agora. Toque-a com teu poder. Desperta, Pai, os corações. Desperta vidas, Pai. Desperta aqueles que estão fora do caminho, que estão insistindo num caminho que não é do Senhor para a vida deles. Senhor, a minha oração é para que o Senhor se revele a cada pessoa que está orando junto comigo. Se revele nos sonhos, se revele em visões, se revele através de profecia e se revele através da palavra na vida deles. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Oramos, Pai, também liberando o perdão para os nossos adversários, para aqueles que
criticam, para aqueles que falam mal, para aqueles que invejam. Nós perdoamos, Pai, e colocamos eles diante de Ti. Apresentamos a Ti toda injustiça contra nós, toda inveja, toda maldade, Pai. E Te pedimos, cobre-nos com o Teu sangue. Nos guarde, nos livre, nos proteja, nos conduza, nos guie, Espírito Santo de Deus. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e todo problema emocional, depressão, angústia, aflição, medo, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder. E Pai, essa pessoa que está enfrentando um problema na vida dela, não sabe como resolver, a minha oração é que venha a provisão para a vida dela, que não falte a solução. Que não falte tudo aquilo que está quebrado, que seja restaurado em nome de Jesus. Eu quero também orar para que haja plenitude na vida dessa pessoa, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, coloque as coisas no lugar agora na vida dessa pessoa. Eu oro para que toda confusão, aflição, perturbação saia no nome de Jesus do caminho dessa pessoa e que ela receba o toque divino na vida dela. Assim como aquela mulher com hemorragia, ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Senhor, que essa pessoa que está acessando a presença de Deus pela fé, que está tocando pela fé na orla do manto, que ela seja curada agora totalmente. Que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Seja qual for a doença, seja qual for o problema, que ela receba a solução. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém e amém. E a minha oração é para que todos na tua casa tenha uma experiência com Jesus Cristo. Amém. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador, seja uma bênção para alguém nesse momento. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês para o meu grande lançamento, do meu evento, Segunda da Confirmação de Deus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, nosso conselheiro, aquele que está conosco todos os dias, seja contigo e com todos da tua casa. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos prosperidade entrando na tua vida, no teu caminho, nos teus negócios e nos teus projetos, em nome de Jesus Cristo. E declaramos: nenhuma enfermidade, nenhum mal, nenhuma inveja, nenhuma opressão espiritual tem poder sobre tua vida, tem poder sobre tua casa, tem poder sobre os teus. Declaramos que a bênção do Senhor está sobre ti e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, infecções, inflamações, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor Jesus, tua palavra diz que por onde o Senhor andou curando, libertando os oprimidos e trazendo salvação. Por isso que neste momento haja isso. Haja cura, haja libertação dos oprimidos e haja salvação. Que dentro dessa casa haja um avivamento, haja um sobrenatural, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus. O filho que está mais distante, a filha que está aí próxima, que possa ser tocada pelo poder de Deus. Eu oro para que o teu caminho seja abençoado, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê favor, que você receba acessos sobrenaturais do Senhor e que o Senhor te capacite para essa função, o Senhor te capacite para todo o trabalho, o Senhor te honre, o Senhor te abençoe, o Senhor derrame sobre a tua vida de um favor incomum no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Escreva aqui nos comentários: prosperidade divina entra no meu lar. Amém? Você crê? Eu quero começar essa oração hoje dando um testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. O testemunho é do Antônio e ele escreveu assim: a paz.
eu sofri uma ruptura completa dos tendões do ombro, conhecidos como manguito rotador, o que me impedia de levantar os braços e causava muitas dores, especialmente ao deitar. Procurei um médico, fiz exames e a ruptura foi confirmada. A única solução era uma intervenção cirúrgica, seguida de uma reabilitação de 6 meses. Durante a oração, o Senhor declarou, através da live das 18, a cura para a ruptura dos tendões. E hoje já consigo levantar os braços. Dou glória a Jesus pela minha cura e sou grato ao seu ministério por tudo que tenho aprendido. Oro pela sua família e pelo seu ministério, para que Deus os guarde e os proteja. Gratidão. Muito obrigado, Antônio. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo faz muito além do que pedimos ou do que pensamos. Você pode agradecer a Deus, porque essa é a presença do nosso Deus tocando em vidas. O Evangelho, o apóstolo Paulo disse, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Podemos dizer isso também sobre as orações. Temos visto tantos milagres que não é o homem que opera, é a sua fé em Jesus Cristo. É a sua fé em Jesus Cristo. Eu sou um intercessor. Eu estou aqui para interceder por você. Mas é a sua fé em Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo, que faz com que os milagres sejam liberados. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos. Ontem mesmo eu estava recebendo testemunho de uma família que teve a vida completamente transformada. Estavam no caos, no poço, vivendo em derrotas, as coisas, sabe, muitas coisas iam, outras coisas não iam, quando parecia que tudo se ajeitava, eles tinham que retroceder lá atrás porque algo não dava certo. Bem, deixa eu lhe dizer, Deus restaura a vida por completo. Tudo que Deus faz, além de ser abundante, como eu falei na oração da manhã, tudo que Deus faz, Ele faz bem. Tudo que Deus faz, Ele termina. Ele começa uma obra e Ele termina, Ele conclui aquilo que Ele faz. Nós devemos trabalhar para concluir aquilo que fazemos. E hoje eu quero falar um pouco sobre fidelidade ao que Deus nos entregou. Deus, Ele nos entrega talentos, dons, oportunidades. Deus nos confia a nossa família. Deus nos confia a sua obra. Deus nos confia seu propósito, seu plano eterno. Então, nós temos acesso a muitas coisas tremendas que Deus coloca na nossa vida. Mas, será que estamos sendo fiéis ao que o Senhor nos entregou? Eu acredito que a maioria não está sendo fiel. Inclusive, nós também já cometemos esse erro de não ser fiel totalmente ao que Deus nos entregou, no sentido de poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor e não foi feito. Muitas vezes para agradar os homens e não para agradar a Deus. Nisso nós falhamos. É por isso que hoje o meu entendimento é ser fiel ao máximo e com todas as minhas forças ao que Deus colocou nas minhas mãos. Entende? E isso demanda esforço, isso demanda energia, isso demanda tempo, isso demanda vida. Mas, no fim das contas, isso vale a pena. Porque a Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis da terra. Será que Deus, Ele encontrou em você uma pessoa fiel? Uma pessoa que o honre? Porque nós honramos a Deus sendo fiéis a Ele. Não é só dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu preciso de ti, ou estando na igreja, não. Nós o honramos sendo fiéis. Escreve isso aqui nos comentários. Eu honro Jesus quando sou fiel a Ele. A Bíblia nos diz em Mateus 25, 23, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem não é fiel no pouco não pode ser colocado sobre o muito. Quem não honra o que Deus coloca nas mãos, perde. Porque a gente pega aquele texto
que diz que os dons são irrevogáveis, e nos esquecemos que nem tudo na vida é dom. Tem coisas que é oportunidade, tem coisas que é tempo, tem coisas que é talento, tem coisas que Deus entregou para você, mas lhe confiou apenas por um tempo. Porque nessa parábola do administrador, essa parábola ela fala que chegou um tempo que o administrador veio e todos aqueles que haviam recebido para administrar uma parte dos talentos do seu senhor, teve que prestar contas. Ou seja, de tempos em tempos, Deus vem para ver se nós estamos sendo fiéis àquilo que Ele nos entregou. E sabe outra coisa que isso é bíblico, tá? Isso é bíblico e eu tive uma experiência sobrenatural sobre essa questão. Eu estava morando em Santa Maria ainda, tá? No comecinho do meu ministério, Eu tinha um escritório bem pequenininho, sabe? Mas já era meu esse escritório. Era um lugar que eu e minha esposa tínhamos reformado e ajeitamos do jeito que a gente quis. E eu estava ali dentro daquele escritório pequenininho, ali era a minha alegria de estar todas as manhãs. E eu, sabe, fui ali e busquei a Deus, estava todos os dias ali orando, me consagrando ao Senhor. E num desses dias, eu havia acabado as minhas lives e tirei um tempo depois ali de oração. Sempre gostei de fazer isso. Já um tempo assim de oração, sem pressa, sabe? Sem estar olhando para relógio, com o celular desligado. Porque é assim que funciona a oração, sabe? Quando você entra na presença de Deus, desliga o telefone, não seja interrompido com nada. E eu sempre tive essa prática na minha vida. Estava ali buscando a Deus, de repente o Senhor falou comigo. E o Senhor disse para mim: você está recebendo um legado, uma herança, uma unção. O Senhor disse isso para mim. Estava recebendo uma unção de um legado. Passou 1 hora, minha esposa bateu na porta e disse assim: vamos almoçar? E eu disse para ela: vamos. E ela disse assim para mim: você sabe quem partiu hoje? Dela me falou o nome da pessoa. Eu disse não. E então eu entendi que a unção que aquela pessoa carregou aqui nessa terra, a unção que ela carregou nesse tempo, Deus colocou uma parte, eu não sei, ou colocou toda, ou colocou apenas um pouco, daquilo que essa pessoa carregava, Deus me confiou. Sabe, e isso aconteceu assim sem eu saber que a pessoa tinha partido, sem eu saber que a pessoa havia saído aqui dessa terra. E isso para mim assim foi muito impactante, porque eu lembrei na hora da parábola do administrador. Porque a Bíblia diz que aquele que tinha um talento enterrou. E quando o dono da terra chegou para prestar conta com todos eles, aquele que tinha um perdeu o talento e aquele que tinha mais recebeu o talento daquele que tinha apenas um. Eu quero que você entenda uma coisa. No reino de Deus, se você não está sendo fiel, Deus pode tirar o que colocou nas tuas mãos e colocar sobre a vida de outra pessoa. Isso é uma palavra que você tem que receber. Entenda, eu entendo que essa pessoa que partiu, ela cumpriu o propósito dela. Então, não foi porque ela não foi fiel. Não, eu não entendo dessa maneira. Mas eu entendo que como ela partiu, Deus pegou aquilo que entregou a essa pessoa e repartiu. Deu a outros que são fiéis, que seriam fiéis àquele propósito, seriam fiéis àquela chamada. Eu quero que você entenda isso, porque isso pode definir muita coisa na tua vida. Seja fiel ao que Deus te confiou. Deus te confiou uma família, seja fiel à tua família. Deus te confiou uma empresa, não desista de lutar, não desista de batalhar. Deus te confiou um ministério, não olhe para trás, não retroceda. O que Deus tem te confiado? Sabe, essa palavra aqui
ela traz muito temor no meu coração. Porque a grande marca da fidelidade não é fazer para os homens, é fazer para Deus. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Ou seja, até no meu trabalho, na empresa que você trabalha, você tem que ser fiel, não por causa de quem contratou você, mas você tem que ser fiel porque você está fazendo aquilo para Deus. E a Bíblia diz que quando nós somos fiéis ao que o Senhor nos confia, o Senhor então coloca mais em nossas mãos. Quem é você quando ninguém está vendo? Você continua sendo fiel quando ninguém está te vendo? Você continua sendo fiel quando as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão vendo o seu trabalho? Mas Deus está vendo, Deus está conferindo cada coisa que você está fazendo. E um detalhe, Deus conhece os corações como nós não conhecemos. É por isso que muitas vezes Deus honra uma pessoa e a gente não entende por que está honrando tanto, por que Deus está abençoando tanto, mas Deus viu algo ali dentro do coração dela que talvez eu não tenha visto. Deus viu uma fidelidade. Por isso, seja fiel quando ninguém estiver vendo. Essa é uma palavra para a sua vida, uma palavra, sabe, para você aumentar o seu nível de fidelidade a Deus. Aumente o seu nível de fidelidade no lugar que você trabalha. Aumente seu nível de fidelidade, sabe, na responsabilidade, na oportunidade que você recebeu no ministério, na igreja, na oportunidade que você está recebendo na empresa, certo? Seja uma pessoa fiel e Deus vai te honrar. Seja uma pessoa fiel, você verá a glória de Deus tocando a tua vida. Você verá a mão do Senhor abençoando teus projetos. Quando você vê uma pessoa muito abençoada, não é porque ela é boa de oratória, não é porque, sabe, ela tem muitos talentos, não é porque ela é versátil ou sabe fazer muitas coisas, não, é porque ela é fiel. Ela é fiel. A fidelidade é um princípio para abrir as portas da oportunidade, é um princípio para também abrir as portas da prosperidade para a tua vida. Por isso, seja uma bênção, multiplica aquilo que está nas tuas mãos e Deus vai te honrar poderosamente. Amém? Você recebe essa palavra? Recebe essa instrução do Senhor? Espero que sim. Deus viu a tua fidelidade lá atrás daquela mesa. E é por isso que colocou hoje esse negócio nas tuas mãos. Sabe, quando eu entrei e fiz o meu primeiro programa na televisão, eu não perdi o horário do programa, cheguei antes, sabe? E Deus me trouxe assim lá da minha memória. Quando eu comecei na primeira rádio FM, depois eu fui para uma rádio AM, sabe? E Deus foi me trazendo à memória a fidelidade durante o meu percurso. E posso garantir para você uma coisa, Deus honra a fidelidade da gente. Deus honra. Espero que Deus me honre nesse tempo. Assim, bom, eu posso dizer até aqui o Senhor tem me ajudado, então, amém? Cabe a mim ser fiel, cabe a você ser fiel, porque Ele sempre será fiel. É o que nós cremos e é a nossa expectativa. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, e alunos da Academia Kingdom Global, preste atenção, você que é meu aluno na Academia Kingdom, hoje tem transmissão ao vivo na academia, de uma palavra que você não pode perder. E você que não é aluno ainda na Academia Kingdom, eu convido você hoje mesmo a fazer a sua inscrição. Vá no meu site www.vinicius17.com.br e faça a sua inscrição para a Academia Kingdom. É um treinamento de 1 ano, onde você vai ser discipulado, onde você vai conhecer o seu propósito, onde você vai receber ferramentas espirituais para vencer. E olha, eu não sei o que te falaram, mas a palavra de Deus, ela está cheia de tesouros, ela está cheia de ferramentas que podem transformar a tua realidade. Por isso, para de olhar para as tuas circunstâncias e vem para a Academia Kingdom aprender a viver no sobrenatural.
Amém? Também quero convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente, tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas e também vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Você pode adquirir todos os nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. Inclusive, esse livro aqui do Café com Jesus é um devocional, as pessoas têm adquirido para dar de presente. Inclusive, tem donos de empresas que têm comprado livros da gente para dar para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Enfim, esse livro aqui está sendo uma bênção na vida de muita gente. Inclusive, se você cruzar por um aeroporto e tiver uma livraria, procura o meu livro lá, de repente você acha, tá bom? Eu tenho certeza, vai te abençoar muito. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro os Salmos 91, compartilha aí com 7 pessoas. Amém? Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que pudermos. E deixa eu falar uma coisa para ti. De repente você pisou na bola. Você pecou contra Deus, você pecou contra o próximo. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você pode fazer a sua oração de arrependimento. Deus vai te perdoar e você vai viver um novo tempo. Amém? Esse é o meu conselho para alguém que está talvez abatido porque acabou falhando. Deus é amor. Volte-se para Ele, largue o pecado e você vai alcançar misericórdia. Amém? Posso contar com você para compartilhar? E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Só vai ser bênção na tua vida você se inscrever aqui no canal, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Posso orar por você? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Coloca aqui nos comentários o teu desafio. Amém? Eu tenho visto muita gente com grandes desafios. E eu quero dizer para você que para Deus não há impossíveis. Tá? Então coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, tua dor. Coloca aí tua dor. Coloca aí o que você está passando. E eu vou tentar ajudar você. Eu vou orar por você. Amém? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você e conte com nossas orações. Vamos apresentar a Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está aqui. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa. E tudo aquilo, Senhor, que é ataque do inimigo, tudo aquilo que é ação maligna, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Mal cai por terra. Que todo tipo de inveja, de maldade, tudo aquilo que foi feito para amarrar, tudo aquilo que foi feito para travar, para bloquear a vida dessa pessoa, tudo aquilo que foi feito para impedir ela de continuar, eu oro agora para que esse mal renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que todo laço de Satanás seja cortado e toda pessoa que está numa prisão espiritual, que ela seja livre agora.
que todo tipo de impedimento, todo tipo de percalço no caminho dela seja agora desfeito, que a obra do caçador seja frustrada, e nós oramos o nome de Jesus para que as grandes portas se abram para a vida dela, que a prosperidade entre no seu lar, que a prosperidade entre na sua família, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa que está exausta, que está cansada, que está ansiosa. Meu Deus, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dessa pessoa. Que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dela e ela seja livre agora. Ela seja liberta agora. Que o poder de Deus toque a tua vida neste momento. Que o poder de Deus venha sobre a tua casa. E aonde houver trevas, que a luz de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo alumie o teu caminho, a luz de Jesus Cristo alumie a tua vida. Eu oro agora para que todo tipo de artimanha de trabalhar do inimigo seja cancelado, e eu declaro que tudo que está ligado a você está abençoado por Deus, que a bênção do Senhor toque na tua vida, que a bênção do Senhor toque na tua casa, e aonde houver um trabalhar do inimigo contra teus filhos, onde houver um trabalhar do inimigo contra a tua família, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. E digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, renda-se a Jesus Cristo. E que haja livramento do Senhor agora. Livramento na vida dos teus filhos. Livramento na tua casa. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu, enquanto estava fazendo essa oração, Deus me tocou em fazer uma oração em favor dos teus filhos, amém? E eu quero lhe aconselhar a aumentar nos próximos dias o seu nível de intercessão em favor dos teus filhos, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, compartilhe essa oração, amém? Não fique com a bênção só para você, compartilha para que haja multiplicação, você cele o que também recebeu. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais, gente querida. 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 Querida.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando nessa vida, entrando no caminho dela, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Somente Jesus pode fazer o vinho novo. Somente Jesus pode tornar o homem nova criatura. Somente Jesus pode tornar novas todas as coisas. Por isso nós cremos que o novo vem de Deus e cremos nessa palavra e nessa oração no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite. Deus me deu uma palavra e eu sei que você pode ter recebido sinais de Deus e não ter discernido esses sinais como uma direção de Deus para a sua vida. A todo tempo eu converso com pessoas que dizem assim para mim: Deus não fala comigo. Eu não consigo entender como que Deus fala comigo. Na verdade, Deus falou com ela, mas ela não entendeu que aquilo era Deus falando com ela. Nossos ouvidos precisam ser treinados para ouvir a voz de Deus e para discernir que Deus fala conosco. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abrão e o Senhor se revela a Abrão. E o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O nosso Deus é um Deus de coordenadas, é um Deus que dirige os passos do homem. E nós temos que aprender a linguagem de Deus, a comunicação de Deus, para podermos andar segundo a sua direção. Porque na direção de Deus tem o milagre, na direção de Deus tem a vitória, na direção de Deus tem a mudança na sua vida. Quando você caminha por uma direção de Deus, as coisas fluem, as coisas funcionam. Literalmente. Eu já vivi tempos na minha vida onde eu tomei uma decisão errada e eu vi as coisas travando de uma maneira que até me assustava. Mas toda vez que eu compreendi a direção de Deus, as coisas fluíram na minha vida. As coisas fluíram, as coisas aconteceram. Eu até tenho entendido da parte de Deus que o Senhor tem me dado certas experiências de mudanças de direção, de mudanças de rota, de coordenadas, para que eu possa ensinar as pessoas, para que eu possa ajudá-las da mesma maneira que o Senhor tem me mostrado. Por isso, eu comecei uma mensagem hoje, na oração da manhã, falando sobre 4 formas que Deus usa para falar conosco. E agora eu quero falar de mais 4 formas que Deus usa para falar conosco. A Bíblia nos diz em Isaías 63, verso 1, sou eu que falo com retidão. Deus declara que fala e quando Ele fala, o faz com retidão. Quando você depende de Deus, você sabe que é o certo, o que Deus fala. Você sabe que é o caminho certo, você sabe a rota que tem que seguir e que seguindo aquela rota, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. E eu quero começar hoje, à noite, falando sobre visões que Deus nos dá. E essas visões, elas são um sinal de Deus para a nossa vida. Eu tive muitas visões durante a minha caminhada com Jesus. E visões essas que mudaram a história da minha vida e da vida de outras pessoas. De eu olhar para algo e Deus me revelar. Certa feita eu estava caminhando por um centro comercial, lá no sul ainda, quando eu morava no sul, e eu sempre cruzava por aquele centro comercial para ir na rádio. O programa de rádio ficava bem no calçadão, atravessava o centro comercial, atravessava o calçadão e entrava no prédio da rádio. E naquele centro comercial, eu estava indo rápido, ligeiro, tinha deixado o carro no estacionamento. Quando eu cruzo na frente de uma loja, eu vejo uma coisa preta, grande, sabe? E eu até dou
quase um salto para não encostar naquilo. Só que quando eu me virei para trás, né, pensando que aquilo que eu tinha visto foi alguém que deixou um saco preto ali, não havia nada, absolutamente nada. E eu então perguntei para o Senhor, Senhor, o que foi isso? E o Senhor me disse, obra maligna contra os donos deste estabelecimento. E realmente foi bem na porta de uma loja. Entrei ali dentro e eu perguntei se a mulher que estava ali era a dona. Ela disse, não, eu sou a gerente. E eu disse para ela, Deus me mostrou algo contra o filho dessa mulher, dona dessa loja. E eu vou deixar meu telefone para você, porque eu tenho que explicar para ela o que Deus me mostrou. E o Senhor tinha me mostrado uma obra maligna para matar o filho dela. E alguns minutos depois ela me liga, apavorada. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela. Não sabia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, não sabia se era importante ou não era importante, não sabia de nada. Simplesmente o Espírito Santo me dirigiu a isso. E depois aquela mulher me liga, ela pede para mim ir à casa dela. Ela e o marido com muitos problemas. O diabo tentando matar o filho dela, o diabo tentando matar a filha dela. Sabe? E a partir do momento que aquilo foi revelado, ao mesmo tempo foi quebrado a ação maligna contra aquela família. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. O nosso Deus revela o profundo e o escondido. E Ele é Deus para nos mostrar em visão algo. Eu não digo que isso acontece, sabe, sempre. Não. Acontece quando Deus quer. Não é uma coisa que também eu forço para acontecer. É uma coisa que acontece. Por exemplo, ontem eu estava no culto da igreja e na hora da oração eu tive uma visão. Na hora da oração, eu tive uma visão de vários homens vindo ao altar da igreja com os olhos inchados e o rosto banhado em lágrimas. E o Senhor me falou de um grande avivamento que iria acontecer no meio dos homens, aonde eles se renderiam a Jesus Cristo, teriam experiência com Jesus Cristo. O Senhor me mostrou isso. Eu vi em visão, assim como já tive várias outras visões da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que está aí, que Deus é Deus para revelar sim. Por mais que haja pessoas que dizem que, eu não acredito em dons espirituais, eu não acredito que Deus fala, eu não acredito que Deus se revela dessa forma, que Deus fala só através da Bíblia Sagrada, eles estão enganados. Eu não os critico porque isso é uma questão de fé. A pessoa tem que ter fé para acreditar. Mas eu tive muitas experiências com Deus. E sabe, quando você tem experiência com Deus, por mais que o homem diga para você algo, você continua crendo naquela experiência. E a Bíblia nos fala que Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor no alto sublime trono. A Bíblia nos fala do apóstolo Paulo tendo visões. A Bíblia nos fala de visões. É por isso que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é livre para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus já me deu livramentos através de visões proféticas, visões de Deus. Mas como eu disse, não é uma coisa forçada e também não é uma coisa, toda experiência tem que estar submetida ao crivo da palavra de Deus. Nenhuma experiência pode alterar algo da palavra de Deus ou estar fora da palavra de Deus, certo? Não pode ir contra um princípio elementar das Escrituras. É por isso que você precisa de discernimento espiritual. Então Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco também através de sinais e prodígios. Ou seja, Deus, ele fala com o homem de muitas maneiras, mas ele pode dar um sinal para o homem quando algo não dá certo, quando algo não acontece. Ele pode dar um sinal para o homem. Até, sabe, as pessoas muitas vezes veem números repetidos e aquilo ali chama a atenção delas. Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus.
Você não precisa buscar muitas vezes, sabe, o entendimento completo sobre o que significam os números, não. O que você precisa saber é, Deus está falando comigo, porque isso está se repetindo. Horas iguais, números iguais, placa igual. Deus pode falar com você também através dos sinais. Por exemplo, você acordar no meio da madrugada. Acordou 3 horas da madrugada. Isso está acontecendo com frequência com você. Isso pode ser um sinal de Deus. Um sinal de Deus, Deus está falando com você. É que nem muitos eventos acontecerem frequentemente, sabe? Então acontece um evento pela manhã no seu trabalho, outro evento à tarde, outro evento à noite, e todos eles apontando para algo. Isso é um sinal de Deus, certo? Você tem que entender, o nosso Deus é um Deus de sinais. É um Deus de sinais e um Deus de maravilhas. Então, os sinais de Deus é tudo aquilo que chama a sua atenção. É tudo aquilo que desperta uma curiosidade em você. É tudo aquilo que acontece fora do padrão, fora do normal, certo? Fora do normal. Isso é um sinal de Deus. É Deus dando sinal. Resposta de uma oração. Resposta de uma oração. Claro que nenhum sinal vai dar o passe livre para você. Todo sinal tem que estar submetido ao que é justo, ao que é bom, ao que é honesto, ao que está na palavra de Deus. Porque Deus não vai dar um sinal para uma coisa errada. Deus não vai dar um sinal para você pecar. Deus não vai dar um sinal para você passar por cima de um princípio, certo? Você ser maldoso com alguém. Não, Deus não dá esse tipo de sinal, ok? A terceira coisa que eu quero falar para você agora é sobre voz audível. Eu já ouvi Deus falando comigo, Deus me chamando pelo meu nome. Sempre que eu ouvi Deus falando comigo, Deus me chamou pelo nome. E eu ouvi Deus falando comigo. Isso aconteceu talvez umas 3, 4 vezes durante a minha jornada. Já fazem mais de 20 anos servindo a Deus. E já aconteceu de eu ouvir Deus chamar pelo meu nome. E mais, também recebi instruções de Deus, sabe? Em coisas que veio como uma voz audível dentro de mim, muito suave. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer, Deus fala. A Bíblia diz que Saulo estava na estrada de Damasco e o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor começou a conversar com Saulo e depois foi o nosso renomado e incrível apóstolo Paulo, que escreveu um texto do Novo Testamento, um homem que impactou gerações e que suas cartas inspiradas por Deus até hoje norteiam a nossa vida. É por isso que você tem que entender que Deus também fala de forma audível. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus usa pessoas também para falar conosco. Existe uma guerra de entendimento e de discernimento sobre se existem profetas ou não. Algumas pessoas dizem, mas o último profeta foi João Batista. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ela pode profetizar para alguém. Porque profetizar é você ouvir, discernir e entregar. Então, uma pessoa pode, se mover como um profeta, liberando uma palavra, dizendo que algo vai acontecer, que orou e que Deus mostrou. Bem, essa pessoa está numa função muito parecida de profeta. No entanto, os profetas genuínos são aquelas pessoas que ensinam os outros a ouvir a voz de Deus. O profeta, ele é um ministério dentro do corpo de Cristo. Existem 5 ministérios. O ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, de pastor e de mestre. São 5, certo? Muitas vezes um pastor é um profeta. Muitas vezes um apóstolo é um profeta. Muitas vezes um evangelista é um profeta. Ainda que os ministérios são distintos, certo? Eu, por exemplo, sou pastor, mas também sou um profeta. Por quê? Porque eu entendo que Deus fala comigo, que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Agora, tem gente que não acredita que existe o ministério profético. Cada um com o seu cada um, como
como dizia minha avó. Você tem que entender que as Sagradas Escrituras, elas falam do ministério profético no Novo Testamento em um formato diferente dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que as filhas do evangelista Filipe eram profetas. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Paulo, também era um profeta, mas se movia mais no ministério apostólico. Bem, eu não quero entrar em todas essas nuances, mas eu quero falar para você que Deus pode usar alguém, até uma criança, para ser um profeta na tua vida, para entregar uma mensagem de Deus. O profeta é o que entrega a mensagem de Deus, é o que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? E Deus pode usar um pastor, uma pessoa simples para profetizar sobre a tua vida. Uma profecia, uma revelação é uma palavra que vem como direção de Deus. E Deus usou a minha filha para falar comigo, uma criança, certo? Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Não feche o teu coração para o profético, para o que Deus fala, para o que Deus revela. Ah, mas lá, fulano lá diz que não existe mais profeta. É um entendimento. É diferente. É um entendimento que ele tem. É que nem pessoas que dizem que Jesus não cura. Tem muita gente, tem muita igreja que diz que Jesus não faz mais nada. Tudo que Jesus faz é salvar. E está errado. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo, enfim, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, certo? Então, é você crer que Deus pode fazer muito além do que você imagina. Eu deixo essa palavra com você, espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor das coisas espirituais, e se você quer compreender mais, nós vamos ter um evento chamado Dreams, dia 17 e 18 de março. Esse evento vai acontecer dentro da nossa academia, a Academia Kingdom Global. É uma escola que ensina as pessoas, que dá direção para as pessoas. Que inclusive hoje, quem se inscreveu hoje para a Academia Kingdom vai poder receber um dia da mentoria que eu vou ter junto com o Thiago Brunet, certo? Hoje nós vamos estar ao vivo, sim, às 19 horas. Nós vamos entrar ao vivo, certo? E vai ser incrível. Vai ser incrível e você não pode perder. Inclusive, vou fazer 3 perguntas para o Thiago Brunet, depois vamos ter um momento de louvor e depois vamos ter uma palavra que ele vai trazer para nós e vai ajudar você que é empreendedor. Então é um presente que eu vou dar para quem é aluno da academia aqui no Global. A mentoria é 3 dias, eu vou dar hoje de presente para todos. Tá bom? Então, se você se inscrever hoje na academia, você tem acesso a esse bônus. E semana que vem, você vai participar do seminário Dreams, certo? Você vai entender se o sonho é de Deus, se o sonho não é de Deus, se Deus está falando com você ou se é coisa da sua cabeça. Eu vou ajudar você a entender isso, tá bom? De repente, você é o tipo de pessoa que Deus fala muito com você através dos sonhos. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vem para a Academia Kingdom. É só você acessar meu site www.viniciusiracete.com.br e se inscrever na Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, certo? Quero pedir a você que está aqui junto conosco, compartilha com 7 pessoas. E quero também chamar a sua atenção. Estamos começando oficialmente esse propósito hoje, certo? Começamos pela manhã. São 14 dias orando pelo novo de Deus. Somente Deus pode trazer o novo. Eu estou em jejum. Estou em propósito. Se você quiser se unir a mim e fazer um propósito de jejum também, faça. Certo? Eu creio. Jejum e oração são chaves mestras para o impossível. Por isso eu convido você. Se você quiser jejuar, jejue. Se não puder, eu entendo, certo? E só ore junto comigo. 6 da manhã e 18 horas. Tente não quebrar nenhuma das orações. Tente estar ao vivo junto comigo. Em nome de Jesus. Certo? Salmos 91. Já compartilhou com 7 pessoas? Compartilha e coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que eu vou estar orando pela tua vida, pela tua necessidade. De repente você entrou aqui pela primeira vez nessa oração, coloca aqui nos comentários teu pedido, tua necessidade, que nós vamos estar orando em nome de Jesus.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Coloca aqui, se não colocou, escreve agora e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração do Teu povo. Que o novo de Deus entre na vida deles. Que o novo de Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, libera do Teu poder, Jesus. Toque-os, Senhor, com o Teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Que aquela mesma virtude que tocou naquela mulher do fluxo de sangue, que restaurou ela, que curou ela completamente, que essa virtude toque agora em cada família, em cada lar. Nós oramos para que novas portas se abram, novas oportunidades, novos começos, novas vidas conheçam a Cristo e tenham uma experiência com Jesus, uma experiência sobrenatural. Meu Pai, pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, pessoas que têm potencial e isso foi adormecido por causa da religiosidade, por causa dos religiosos. A minha oração, Espírito Santo, é para que essa pessoa desperte o dom que há nela, desperte aquilo que o Senhor tem falado, tem revelado a ela. Eu oro em nome de Jesus para que todo tipo, Senhor, de laço Satanás seja quebrado. E eu oro por um avivamento neste lugar. Que o novo de Deus entre, o novo de Deus entre nessa casa, o novo de Deus entre nessa família. Essa mulher que não consegue engravidar, que o novo de Deus entre na vida dela. No nome de Jesus nós oramos para que haja milagre, milagre no útero, nos ovários, nas trompas, milagre na vida do seu marido. Eu oro pela cura total e completa e que o novo de Deus venha sobre esse casal. Senhor, ainda que o homem tenha dito que não pode acontecer, ainda que o homem tenha dito que as coisas não são desse jeito, eu oro para que o novo de Deus surja. Assim como o Senhor abriu caminhos no meio do mar, assim como o Senhor libera rios no deserto, assim como o Senhor fez com que da rocha saísse água, o Senhor é o Deus do novo, o Senhor é o Deus que surpreende, o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que impacta aqueles que estão ao teu redor. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que pessoas tenham sonhos proféticos, visões proféticas, para que o Senhor revele a elas o teu propósito e aquilo que o Senhor tem preparado para eles. No nome de Jesus eu os abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. E eu quero agradecer também aos meus parceiros que têm nos ajudado em nossos programas de televisão e também aos nossos intercessores. Gratidão pela vida de vocês, viu? Estamos alcançando milhares de vidas através da televisão. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você que é meu aluno da academia, te organiza aí, porque 19 horas, você que é meu aluno da academia, 19 horas, vamos estar juntos. Pega caneta e papel aí, porque essa noite promete. Vai ser incrível. Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. E prosperidade. E prosperidade.